Olá pessoal, muito prazer, eu me chamo Joaquim, sou consultor de marketing estratégico e fui convidado pela Hidronorte para falar a respeito de estratégias digitais para varejistas. Então, se você quer descobrir como levantar novas oportunidades nesse tempo, acompanhe a nossa série e as dicas práticas que nós temos para você. Para você que é varejista e sempre teve loja física, o processo de prospecção sempre foi tranquilo, porque com a loja de portas abertas, isso acontecia de forma orgânica e natural. Mas os tempos mudaram e com os novos decretos estaduais e municipais, nós percebemos que algumas medidas precisaram ser implementadas e tudo isso mudou muito a dinâmica de negócios. Lojas que já estavam habituadas com esse processo digital de atender os clientes pelo WhatsApp ou até mesmo por outras plataformas digitais, saíram em vantagem porque readequaram seus processos. Mas talvez você é um desses lojistas que nunca colocou o seu negócio de fato com foco nesses veículos de comunicação, nessas plataformas. É por isso que nós criamos essa série de vídeos com recomendações práticas, tanto para você que já tem na sua rotina todo esse processo de utilização das plataformas digitais, do WhatsApp, ou mesmo para você que ainda não iniciou ou não sabe como fazê-lo. Então nós vamos explicar e dar ideias super interessantes de como você pode continuar promovendo as suas vendas e ajudar os seus clientes nesse tempo tão desafiador. Nós vamos falar de algumas dicas que são essenciais e às vezes acabam passando despercebidas, e eu tenho certeza que seguindo cada um desses passos, vocês vão conseguir colher excelentes resultados. Ponto número 1. As novas formas de prospecção. Diante desse novo contexto, desse novo cenário que nós temos vivido, e de acordo com cada município e cada estado, existem decretos específicos que precisam ser seguidos. Em alguns casos, as lojas já estão abertas, claro que com as devidas medidas implementadas para atendimento ao público, mas existem casos onde elas estão fechadas. Então, como é que nós vamos fazer para prospectar e até mesmo nos relacionar com esses clientes em vista desses desafios que nós temos diante de nós? Existem muitos tipos de clientes que você atende como lojista. Nós temos o cliente final e nós temos todos aqueles outros clientes que são as engenharias, os arquitetos, enfim. Para cada tipo de cliente existe uma comunicação e um jeito de abordagem específico. E é sobre isso que nós vamos falar. Como é que você pode se relacionar, gerar novas oportunidades de venda da forma adequada em cada uma das plataformas digitais? Você tem uma lista de clientes finais que já compraram na loja? Se você tiver, ligue ou mande uma mensagem para eles. Com mais tempo, as pessoas vão identificando que existem reparos para serem feitos, existem paredes para serem pintadas, enfim, há uma série de ações que quem está do outro lado percebe que precisam ser realizadas. E nesse momento é importante que você ofereça o seu produto. Por incrível que pareça, apesar de nós estarmos num contexto totalmente diferente, ainda assim as pessoas procuram realizar mudanças nos seus lares, mudanças nas suas obras. E é importante que você seja lembrado nesse momento como a primeira opção. Essa lista de clientes, ela é super importante, porque uma vez que você mapeou cada tipo de cliente, existe um tipo específico de comunicação que você pode encaminhar. Por exemplo, para o cliente final. As pessoas, nesse momento, estão mais dentro de casa. E é muito natural que elas comecem a se inquietar e se incomodar com alguns dos cômodos, com algum elemento dentro da casa que até então elas estavam deixando para depois. E pense que esse é o cenário de oportunidade perfeita para que você possa oferecer os seus produtos. Aquela parede que precisava ser pintada, aquele cômodo que até então havia sido adiado a sua reforma, você precisa ser lembrado nesse momento. Que tal você fazer uma promoção com tinta, com ferramentas e acessórios de pintura? Esse é um excelente exemplo, é uma excelente iniciativa que você pode seguir, e pensando em outros públicos, com certeza você vai poder encontrar caminhos de como oferecer as melhores opções. Quem são os seus parceiros de negócio?
Se você tem um sistema, ou até mesmo se o seu vendedor tem um histórico de relacionamento com todos esses parceiros, esse é o momento de resgatar. Empresas de pintura e reforma, profissionais ou pintores autônomos, prefeituras, empresas. Esse é o momento que você precisa ligar, mandar uma mensagem e perguntar até mesmo se eles estão precisando de alguma coisa. Retomar negociações que até então estavam paradas ou pouco aquecidas. Tudo isso é uma maneira de você conseguir efetivar essas oportunidades e gerar novas receitas. Eu mencionei anteriormente para vocês a importância de se trabalhar uma comunicação personalizada, customizada, especialmente para esse público prestador de serviço. Assim como você, eles também precisam continuar trabalhando. E é importante que quando você ofereça o seu material, você tenha em mente que você é um parceiro estratégico. Não se trata apenas de uma venda, mas de ser solidário e nesse momento apoiar para que essa roda não pare de girar. Falando agora sobre a sua equipe comercial, nós precisamos levantar todas as oportunidades. É necessário que, diante da sua carteira de clientes, você possa mapear essas necessidades e articular de uma maneira muito estratégica com o seu time o que vocês vão fazer e como vocês vão fazer. Falando principalmente sobre redes sociais, eu tenho percebido uma forte tendência de consumo no mercado local. Antes, você tinha as suas portas abertas e as pessoas passavam e você conseguia fazer essa abordagem por lá. A sua vitrine era física, mas nesse momento a sua vitrine precisa ser digital e você precisa usar todas as ferramentas que você tem a seu favor. Instagram, Facebook. Se você trabalha muito com o público profissional, você pode utilizar o LinkedIn como uma plataforma, mas falando especificamente no Facebook e no Instagram, quais são as iniciativas que você está promovendo? O que você está mostrando? Você está gravando stories? Você está fazendo posts dos produtos que você tem à disposição na sua loja? Tudo isso são coisas que você precisa pensar e que com certeza vão fazer um grande diferencial. Ainda dentro desse assunto sobre as plataformas Facebook e Instagram, na sua região você precisa perceber qual delas tem maior adesão. E se ambas têm adesão, você precisa entender que para cada uma há uma maneira de se trabalhar os conteúdos e os posts. Enquanto no Facebook eu tenho a opção de criar álbuns que podem ser separados entre os seus inúmeros produtos, as linhas de tinta, as linhas de impermeabilizante, os acessórios. No Instagram eu já não consigo realizar essa mesma didática. No Facebook eu posso deixar aquilo ali fixo, mas no Instagram eu preciso trabalhar diariamente, porque é uma rede social de consumo rápido. Então vídeos e fotos e até mesmo stories são muito bem aceitos em plataformas como essas. É o momento de você explorar. Você pode dizer assim, Joaquim, eu nunca trabalhei com nenhuma delas. Eu digo que nesse momento o bom é inimigo do ótimo. Não se preocupe tanto em fazer coisas perfeitas. Faça-as, obviamente, de modo profissional. Pense, reflita muito bem sobre o que você vai colocar para que cada post tenha uma característica que atraia o público que você quer atingir. O segredo para se trabalhar nas redes sociais é a constância. O que isso significa? Você precisa publicar com frequência. Os posts de redes sociais, eles não devem e não podem ficar restritos apenas a esse período. Uma vez que toda essa situação aconteceu e pegou a muitos empresários de surpresa, existem empresas que já têm o seu processo de digitalização extremamente facilitado, mas existem outras, e pode ser o seu caso, que isso ainda não tem acontecido. E isso não vai mudar, pelo contrário, isso vai se manter. E você precisa estar atualizado, precisa usar muito bem cada uma dessas redes sociais a seu favor. Sabe aquele ditado que diz que aquele que não é visto não é lembrado? Se antes o seu cliente passava na frente e conseguia se lembrar de você, agora a maneira que eles têm, os seus parceiros têm de se lembrar de você é através das redes sociais. A sua vitrine digital é o ponto forte nesse momento. Você pode se perguntar, mas qual é a frequência então? Quantos posts eu devo fazer? Você tem que
postar semanalmente. 3 a 4 vezes na semana é ideal, mas postar qualquer coisa, não. Planeje muito bem o que você vai postar considerando as necessidades do seu cliente. Ah, não é aquilo que você tem mais em estoque. Pelo contrário, o que as pessoas mais têm buscado ou procurado nesse momento? Elas que estão dentro de casa muitas vezes querem realizar a própria pintura dos cômodos ou da sua casa. Quais são as ferramentas, quais são os materiais que eu sei que elas teriam condições de trabalhar e que eu posso salientar isso nas minhas plataformas? Pensando em tudo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir ir longe e com certeza ter muitas outras vendas que até então você não havia mapeado. Eu gostaria de considerar um outro ponto que também é super importante. As marcas que você revende, elas possuem profissionais, possuem técnicos que têm um know-how muito grande a ser compartilhado e que nesse instante pode ajudar você na elaboração desses conteúdos. Por exemplo, a Hidronorte tem o HidroResolve, né, que é o blog onde você encontra uma série de conteúdos que você pode compartilhar e que esses conteúdos replicados têm todas as informações necessárias para você ou até mesmo para os seus clientes a respeito de todas as linhas de produtos. Faça um aproveitamento de tudo que os seus parceiros te oferecem e te fornecem e você não vai ficar sozinho. Eu tenho certeza que você vai conseguir dinamizar muito bem as suas redes sociais. Dentro dessas novas oportunidades de negócio, falando de redes sociais, existe uma ferramenta muito interessante e que traz retornos imediatos, que são os impulsionamentos de publicação, os patrocínios de publicação. Existem duas maneiras das quais você pode fazer isso. A primeira é você publicando, fazendo um post, a rede social vai te oferecer a possibilidade de impulsionar e a partir desse botão de impulsionamento ele vai te oferecer uma série de opções para segmentação de público, para regiões, para idades, enfim, quem e como você quer alcançar. E existe um modo mais avançado. Se você possui um profissional de marketing ou conhece até mesmo alguém que trabalhe com isso e gostaria de realizar de uma forma muito mais avançada, há o gerenciador de anúncios. Então, com ele você consegue entrar em pormenores, em detalhes, fazer de maneiras muito mais abrangentes e ao mesmo tempo fazer outros tipos de teste, tá ok? Quando você patrocina, quando você faz um investimento, o alcance, obviamente, ele é ampliado. Pense muito bem em como você vai fazer a descrição desse post. Pense muito bem em qual vídeo ou qual foto você vai colocar. Ela precisa ser muito bem produzida, muito bem elaborada, porque você está fazendo um investimento em cima daquilo. E esse investimento, ele precisa se converter em contatos pelo WhatsApp ou até mesmo acessos ao seu site para fechamento de vendas, se você tiver um e-commerce, por exemplo. Mas não deixe de efetivar uma ação como essa. Aí você pode me perguntar, Joaquim, quanto eu devo investir? É melhor que você faça um investimento robusto em uma única publicação, partindo de R$200, R$250, do que você fazer pequenos investimentos em muitas publicações e obviamente você não vai ter resultado algum, tá certo? Nós vamos deixar uma série de recomendações no blog da Hidronorte para que você possa saber como implementar uma ação como essa na sua loja. Você pode acompanhar cada uma das marcas que você trabalha, que você revende, nas redes sociais. E olhando para as redes sociais delas, você pode compartilhar vídeos, imagens, peças que eles produzem também nas suas redes, porque faz todo sentido com o seu negócio. E isso já te ajuda a ter uma constância de publicação. Essa dica é uma dica super bacana e que você pode aderir. Ponto número 2. Facilite a entrega e a forma de pagamento. Repense em como você faz a entrega dos seus produtos. Verifica se você não pode fazer por delivery para facilitar para os seus clientes. E junto dessa possibilidade, por que não facilitar também o pagamento? O cliente pode pagar por boleto,
o cliente pode pagar por transferência, ou até mesmo se ele for fazer o pagamento no cartão, ele não ter a necessidade de sair do carro, né? Ele pode retirar e você mesmo entregar para ele. O momento é de facilitar para que o cliente possa fechar a compra. Pense nessas duas questões, tanto na entrega quanto no pagamento. Ponto número 3. Novas oportunidades de negócios. Por exemplo, venda antecipada com bônus. Você já parou para pensar que existem clientes que, mesmo com toda essa situação, fizeram uma reserva financeira para executar uma obra, para executar uma reforma, mas ainda não compraram o material? O que você acha de oferecer a possibilidade de uma venda antecipada com bônus? Se ele comprar todo o material com antecedência de você, você pode oferecer um belo desconto ou bônus como brinde. Dessa forma, você fideliza o cliente e garante novas vendas. Fazendo um apanhado geral sobre todos os elementos que nós falamos aqui, você conseguiu perceber que o momento requer ações diferentes, já que se trata de um cenário diferente. E mais do que nunca, é importante que você perceba que as redes sociais, as plataformas digitais são excelentes caminhos para que as suas vendas elas não sejam paralisadas. Portanto, sempre que você tiver algo novo para oferecer, mostre isso para os seus clientes, né? Se você tem parceiros, marque eles nas suas redes sociais, marque as marcas com quem você trabalha, né? Divulgando isso, porque de forma geral a gente incentiva e motiva esse ciclo. É uma cadeia. Então, nós mais do que nunca precisamos nos ajudar. A palavra mais forte é cooperação e colaboração. E caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma necessidade, nós já apontamos, mas não custa repetir. Dentro do blog, nós temos muitos conteúdos que vão ser extremamente esclarecedores e que vão te auxiliar mais do que nunca a fazer com que o seu marketing, com que as suas redes sociais fiquem bem movimentadas e gerem oportunidades incríveis de negócios.